Pessoal, ainda com características dos contratos, parte 2. Semana 2, aliás, semana 6, dia 2. A responsabilidade do contrato. Então, o contrato o contratado, ele é responsável pelo quê? Pelos encargos trabalhistas, que mais? Previdenciários, fiscais, comerciais, resultante da execução do contrato. O que significa isso? Significa, por exemplo, eu estou contratando uma empresa prestadora de serviços de mão de obra, certo? Qual serviço? Exemplo, na área administrativa, perfeito? Técnico em secretariado, por exemplo. Então, quando eu contratei uma empresa que ela vai me fornecer postos de trabalho, perfeito? Então, vai ter pessoas trabalhando para a administração? Não. A administração está contratando a empresa e a empresa está prestando serviço para a administração. Entende? Então, vai ser uma empresa que vai fazer essa intermediação. Então, a empresa que ela é contratada, que por sua vez ela mantém relação contratual, contrato de trabalho com os seus empregados. Agora, quem é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais resultantes dessa execução do contrato? É a empresa. Porque eu estou contratando, a administração contrata a empresa e a empresa que tem que arcar com todos os encargos. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto. Agora, se tiver inadimplência por parte do contratado com referência aos encargos, olha só, trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. O que significa isso? Significa que se fosse uma obra que ela estivesse fazendo, se fosse uma ponte, se fosse uma edificação, aí um imóvel, e essa empresa ela está com débitos aí trabalhistas, eu não posso, o poder público ou o poder judiciário, ele não pode embargar uma obra, ele não pode impedir que a administração utilize esse imóvel, ela não pode bloquear esse imóvel para pagamento desses encargos trabalhistas. Essa é a regra que está prevista no artigo 71, parágrafo 1º. Olha aqui que eu deixei em azul aqui, para você tomar cuidado, porque em azul está o previdenciário e aqui embaixo está dizendo que não transfere a administração pública o que? Encargos trabalhistas. Ali em cima tem quem também? Tem trabalhistas, olha aqui, ó, trabalhistas, fiscais, comerciais, previdenciários. O que rola com o previdenciário? Aqui embaixo, responde, caguei no negócio aqui, né? Solidariamente com o contratado. Deixa eu pagar isso aqui, ficou uma porcaria. Aqui vai ser o que? Vamos colocar um azulzinho. Eita ferro. Marca texto. Vou pôr um azul. Então a administração responde agora solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários. Perfeito? Então o que significa agora dizer que no parágrafo 1º a administração responde segundo o TST súmula 331, responde subsidiariamente. O que significa dizer? Responde subsidiariamente com ressalva.
certo? Eu já te falo qual que é a ressalva. Então, pode responder subsidiariamente, mas nunca solidariamente. Só responde solidariamente se for o caso de quem? Dos encargos previdenciários. O que significa isso? Está tendo a execução do contrato, a empresa deixou de pagar, por exemplo, encargos trabalhistas, deixou de recolher FGTS. Está 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano sem recolher FGTS e você está 1 ano com o contrato, 1 ano não fiscalizou. Então teve o quê? Falha na fiscalização. Teve falha na fiscalização, agora você vai responder subsidiariamente. O que significa subsidiariamente? Significa que quem responde é a empresa, certo? Então a empresa vai responder, vai pagar. Agora, se for, ela entrou em falência, a empresa não tem mais dinheiro, não tem de onde tirar, não tem mais bem, não tem nada. Agora a administração pública vai ser chamada para pagar esses encargos trabalhistas, ok? Desde que ela tenha colaborado para a situação, ou seja, não fiscalizou o contrato. Veja só, assim então é razoável que a administração, antes de efetivar o pagamento ou fornecimento da mão de obra, certifique-se que a regularidade da contratada quanto ao recolhimento dos encargos previdenciários, não só os previdenciários, ok? Mas os demais também, perfeito? Então tem que, antes de fazer o pagamento, você tem que verificar a regularidade quanto ao recolhimento de todos os encargos. O artigo 55, lá o inciso 13, vai falar que a obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. É obrigação do contratado, mas é dever também da administração em fazer a fiscalização, não só para os encargos previdenciários, como eu já falei, ok? E caso tenha aí problemas nesse sentido, não só nos casos previdenciários, a administração vai promover a rescisão do contrato, mas eu promovo uma rescisão contratual não antes do que de regularizar essa situação dos encargos previdenciários, ok? Então se eu tenho pagamento a ser feito, a ser efetuado para essa empresa, eu vou ter que adotar algumas medidas aí, tranquilo? Olha a súmula 331, que ela vai falar exatamente o que a gente estava falando, que é uma responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto às obrigações trabalhistas, perfeito? Agora ele vai falar aqui embaixo que a administração pública, direta ou indireta, que responde subsidiariamente nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada a sua culpa. Então teve uma conduta culposa nos cumprimentos das obrigações da Lei 8.666, especialmente quanto à fiscalização no cumprimento das obrigações contratuais e legais do prestador de serviço. Ou seja, então a ressalva é o que? Em especial, que seja evidenciado, então, que tem que ocorrer para que a administração responda subsidiariamente. Para que ela responda subsidiariamente, vai ser evidenciada a sua conduta culposa. Então a administração vai ter uma conduta culposa, agora sim ela vai responder subsidiariamente aqui, ó, senão não, perfeito? Então por isso que é dever da administração fazer uma fiscalização aí tempestiva, pontual e adequada, perfeito? Continuando, mutabilidade. Então os contratos, eles são o que? Alteráveis, pode ocorrer alteração, eles não são pétreos, então são alteráveis, são dinâmicos, perfeito? Então a administração, como contratante, faz jus de fortes prerrogativas como a alteração unilateral das cláusulas regulamentares. Então traduz a ideia do contrato ser o que? O contrato ser mutável. Então
a administração tem prerrogativas, essas prerrogativas de alteração unilateral, que são as cláusulas exorbitantes, traz então aí essa característica nos contratos que eles são mutáveis, perfeito? Então assim a ideia de que o contrato é lex inter partes, lei entre as partes, e de que o acordo deve ser cumprido a qualquer custo, pacta sunt servanda, sofre notória redução quando se trata de contratos administrativos, ou seja, estão mitigados essas duas situações aí, que é uma lei entre as partes deve ser seguido e aqui a pacta sunt servanda deve ser cumprida a qualquer custo. Tem as cláusulas exorbitantes que vão estar excepcionando essas duas situações aí, ok? Mas em regra vou ainda ser o que? Que o acordo deve ser cumprido. Algumas cláusulas que não, certo? Mas no modo geral sim, perfeito? Então por isso que tem uma redução, mas eles são aplicáveis aí aos contratos administrativos. E por fim nós temos as cláusulas exorbitantes, que a gente vai tratar numa aula própria, porque elas são muito importantes e caem muito em prova. Beleza, meu povo? Era isso que nós tínhamos para esse dia. Um grande abraço e fiquem com Deus.